Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula e neste encontro nós vamos estudar a classe gramatical chamada advérbio. Espero que você goste dessa aula, preste muita atenção e é um assunto bastante importante para o prosseguimento dos nossos estudos. Advérbio é a classe de palavras invariável, ou seja, ela não apresenta flexão nem de gênero nem de número. E essa classe gramatical chamada advérbio, ela modifica um verbo, um adjetivo, um advérbio ou até mesmo uma oração inteira. Veja que quando eu digo modifica, o que significa uma classe de palavras a modificar outra? Significa que ela acrescenta uma circunstância. Então nós vamos ver que o advérbio é uma classe de palavras que, do ponto de vista semântico, é circunstancializadora. Ela vai dar circunstância a um verbo, a um adjetivo, a outro advérbio ou a uma oração inteira. Então, vamos ver o que é modificar, acrescentar uma circunstância a essas classes de palavras, quais sejam um verbo, a um adjetivo, a um outro advérbio ou até mesmo a uma oração inteira. Então, a primeira situação com que nos deparamos aí é um advérbio modificando um verbo, ou seja, acrescentando uma circunstância a um verbo. Então, nós temos aí a seguinte frase: a maioria dos alunos comprou o livro. Veja que embaixo eu já digo a maioria dos alunos não comprou o livro. Então, qual a circunstância acrescentada a esse verbo comprar na segunda oração por meio desse advérbio não? Foi a circunstância de negação. Então, esse advérbio não está modificando a significação do verbo comprar. Né? Em vez de comprar, ele não comprou. Então, o advérbio aí está dando uma circunstância de negação. Mais à frente, nós vamos ver essas diversas circunstâncias que podem ser exprimidas por um advérbio. A próxima classe que temos aí, que é modificada por um advérbio, é um adjetivo. Lembre-se de que nós falamos no início de que um advérbio pode modificar, acrescentar circunstância, portanto, a um verbo, a um adjetivo, a um outro advérbio e a uma oração inteira. Nós estamos vendo aqui agora ele acrescentando a um adjetivo. Os alunos estão ansiosos. Os alunos estão ansiosos demais. Vejam que esse demais está se referindo a ansiosos, acrescentando-lhe uma circunstância. E que circunstância é essa? É uma circunstância de intensidade. Eles estão ansiosíssimos, estão ansiosos demais. Então vejam que agora o advérbio está modificando, está acrescentando uma significação a ansiosos. Não apenas ansiosos, mas ansiosos demais. Portanto, uma circunstância de intensidade. A próxima que temos aí na letra C é um advérbio modificando outro advérbio, ou seja, um advérbio também pode acrescentar circunstância a um outro advérbio. Os passageiros chegaram cedo. Vejam agora, os passageiros chegaram muito cedo. Reparem que muito, como nós já vimos, é um advérbio de intensidade e está modificando ou acrescentando uma circunstância a outro advérbio, que é cedo, que é um advérbio de tempo. Então, eles não chegaram apenas cedo, eles chegaram muito cedo. Então, vejam que esse advérbio está acrescentando uma circunstância de intensidade a outro advérbio, que no caso aí do nosso exemplo é o advérbio cedo. E, como falamos, a circunstância exprimida aí é a circunstância de intensidade. A próxima situação que temos é o advérbio agora acrescentando uma circunstância a uma oração inteira. Nos três casos anteriores, vimos o advérbio modificando um verbo, modificando um adjetivo, modificando
um outro advérbio, só que agora nós vamos ver um advérbio modificando, acrescentando circunstância a uma oração inteira e não a uma classe de palavras isoladas. Então nós temos aqui, os candidatos faziam a prova silenciosamente. Veja que silenciosamente está se referindo não à prova, não a faziam e não a candidatos, mas a tudo que é dito. Os candidatos faziam a prova. De que modo? Silenciosamente. Então, reparem que o advérbio silenciosamente está modificando a circunstância de toda a oração, que no caso é os candidatos faziam a prova. E ele está se referindo aí a toda essa oração, acrescentando-lhe a circunstância de modo. Ainda falando de advérbios, é interessante dizer que existem outras palavras ou até mesmo expressões, não é, que terão o mesmo valor de um advérbio, ou seja, podemos se referir, acrescentando-lhe circunstância, a um adjetivo, a um verbo, a um outro advérbio ou a uma oração inteira. Como são termos formados por mais de um elemento, essas expressões são chamadas de locuções adverbiais. Vejam aí, de quando em quando viajo para o Rio de Janeiro. Saiu às escondidas. De forma alguma você viajará. Minha casa fica à esquerda. Essas expressões aí destacadas são locuções adverbiais porque têm a mesma função de um advérbio, ou seja, dar circunstâncias. De quando em quando, a circunstância expressa por essa expressão ou locução é a de tempo. Saiu às escondidas expressa a circunstância de modo. De forma alguma em você viajará, dá a ideia de negação. E minha casa fica à esquerda, essa locução adverbial tem o significado de lugar ou posição. Então, vejam que, de quando em quando, as escondidas, de forma alguma, à esquerda, são exemplos de locuções adverbiais por terem esse mesmo valor circunstancial do advérbio. De quando em quando, de tempo, as escondidas, de modo, de forma alguma, de negação, à esquerda, de lugar ou posição. Outra coisa que é interessante dizer a respeito da locução adverbial é com relação aos elementos que a compõem. A maioria delas é formada por uma preposição e um substantivo, mas pode ocorrer casos em que essas locuções adverbiais serão formadas por preposição mais adjetivo ou preposição mais advérbio, como nos exemplos abaixo, ou como nas estruturas abaixo. Em de novo, né? Ele saiu de novo. Vejam, preposição mais adjetivo. Ela voltará em breve. Preposição mais adjetivo. Ou preposição mais advérbio. Venha por aqui. Vejam, preposição mais advérbio. Então, atente para isso, porque, de novo, em breve e por aqui são locuções adverbiais. Aqui estão alguns exemplos de locuções adverbiais. Vemos aqui locução adverbial de lugar, que indica, obviamente, lugar ou para alguma exposição. Então, nós temos aí em cima, por perto, ao lado, à direita, à esquerda, para dentro, para fora, etc. Ela sempre quis os netos por perto. Por perto, locução adverbial de lugar. Locução adverbial de afirmação. Por certo, sem dúvida, com certeza, na verdade, de fato, etc. Com certeza, ela chegará exausta da viagem. Com certeza, locução adverbial de afirmação. Locução adverbial de negação. De forma alguma, de modo algum, de maneira nenhuma, etc. De modo algum, quisemos prejudicá-la. De modo algum, locução adverbial de negação.
Na sequência, locução adverbial de modo. Às pressas, ao contrário, em silêncio, de cor, às claras, à toa, em geral, etc. Os alunos ficaram em silêncio durante a explicação do professor. Locução adverbial de quantidade. De muito, de pouco, de todo, em excesso, etc. Não é bom fazer atividade física em excesso. Um exemplo aí de locução adverbial de quantidade. Só lembrando a vocês, reparem, quando nós falamos em locução, no mínimo é um termo binário, ou seja, formado de pelo menos 2 elementos. Pode haver mais? Sim, como aquela que nós vimos de tempo, de quando em quando. 4 elementos formando uma locução adverbial de tempo. De modo algum, 3 elementos formando essa locução adverbial de negação. Então é sempre entender isso. Quando nós falamos em locução, seja locução, no caso aqui adverbial, mas locução prepositiva, locução verbal, nós vamos ter sempre, no mínimo, 2 elementos, ok? Uma distinção muito importante que precisamos fazer é essa entre advérbio e adjetivo. É importante diferenciar essas duas classes. Embora bastante, digamos assim, óbvias, é importante repetir. O óbvio precisa ser dito, né? Até porque adjetivos podem ser usados como advérbios. Entretanto, eles apresentarão características morfológicas que vão distingui-los uns dos outros, quais sejam. O adjetivo vai se flexionar em gênero e número, enquanto que o advérbio permanece invariável. Então vejam, a mulher russa é alta. A menina fala alto demais. Vejam que a diferença aí é que alta se flexionou concordando com mulher. Entretanto, a menina fala alto, alto, o advérbio ficou invariável. Vejam, as mulheres russas são altas. Novamente, flexão de gênero. As meninas falam alto demais. É inimaginável dizer as meninas falam altos demais, ou as meninas falam altas demais, ou a menina fala alta demais. Não, porque é alto? Porque alto é advérbio. E como advérbio, não se flexiona, não se flexiona. Um tempo passado tinha uma propaganda de uma cerveja que dizia que essa cerveja descia redondo. Ela não descia redonda, ela descia redondo, que redondo era a maneira, o modo como a cerveja descia, ou seja, indicando que ela descia bem, sem fazer mal. Era então um advérbio de modo. Já seria diferente de uma frase: a terra é redonda, né? A terra é redonda. Veja que redonda se flexionou com terra, porque redonda é a forma da terra. É uma característica da terra, portanto, aí já sendo um adjetivo. É interessante essa informação que vamos ver agora, porque o advérbio não apresenta flexões de gênero nem de número, mas ele apresenta aquilo que é chamado de grau do advérbio, que nada mais é do que uma intensificação ou expressão de intensidade que é expressa pelos advérbios. Então nós vamos ter o grau comparativo e vamos ter o grau superlativo, a semelhança dos adjetivos, que apresentam essa intensificação das suas atribuições. Então, como eu digo aí, tal como os adjetivos, os advérbios podem figurar em construções comparativas e superlativas. Comparativas, de superioridade. Saímos mais devagar do que ele, ou do que você. De igualdade. Saímos tão devagar quanto você. De inferioridade. Saímos menos devagar do que você. E o grau superlativo? É quando se superlativiza, se intensifica, né, a circunstância dada pelo advérbio. Então temos aí, chegamos rápido. Então chegamos rapidíssimo, absoluto sintético.
numa palavra só, e o analítico, em pelo menos 2 palavras. Chegamos muito rápido, ok? Então, no analítico, nós usamos um advérbio para intensificar outro advérbio. No sintético, nós usamos aqueles sufixos intensificadores, íssimo, íssima, érrimo, érrima. Então, chegamos rapidíssimo. Elas chegaram rapidíssimo. E não rapidíssima. Na verdade, é só isso. Não tem íssima, porque não existe flexão no advérbio. Ok? Palavras e locuções denotativas. Essas palavras e locuções denotativas também são estudadas dentro desse capítulo chamado advérbio. E o que são essas palavras e locuções denotativas? Como eu as defino aí, são as que se assemelham a advérbios e a locuções adverbiais, por exprimirem circunstâncias e apresentarem as mesmas características morfológicas quais sejam. Não se flexionam em gênero nem em número. Então vamos ver alguns exemplos dessas palavras e locuções denotativas. Apresento aí a vocês algumas palavras e locuções denotativas. Então vejam, eu coloquei aí as seguintes circunstâncias: inclusão, exclusão, explicação, retificação, realce, situação e designação. Então vejam que haverá casos em que eu vou ter, por exemplo, tanto palavras denotativas quanto locuções denotativas. Haverá outros casos ou outras circunstâncias em que eu só terei ou uma ou outra, ou seja, ou só terei palavras denotativas ou só locuções denotativas. Então vamos lá, de inclusão, até, mesmo, inclusive, também, ademais. Entretanto, eu não tenho locuções denotativas que indiquem inclusão, mas eu tenho lá, todos irão à solenidade, inclusive você. Depois temos exclusão, salvo, menos, exceto, senão, sequer. E como exemplo, fiz todos os exercícios, salvo os de matemática, salvo os de química, exceto os de química. Explicação, tenho locuções denotativas, isto é, ou seja, por exemplo, a saber, ou melhor, ou antes. Só lembrando, sempre que falarmos de locuções, nós temos que ter o quê? Pelo menos 2 elementos. Então lá, explicação, isto é, ou seja, por exemplo, a saber. Então Adolfo, por exemplo, é um ótimo aluno. Retificação, eu tenho palavra denotativa, aliás, mas tenho também locuções denotativas, ou melhor, ou antes. Traga 2 litros de suco, ou melhor, aliás, 3. Tenho de realce, é que, nós é que não sairemos daqui. Se lembram? Nós vamos estudar isso mais à frente, as partículas de realce, que aquele quezinho é um quezinho de realce. Tá certo? Mas isso nós estudaremos bem mais à frente, quando estivermos estudando sintaxe. Situação, afinal, então, afinal, quem você pensa que é? Designação, eis. Eis a minha querida filha. Então, estes são alguns exemplos de palavras denotativas e de locuções denotativas que funcionam como advérbios, podendo exprimir uma dessas circunstâncias: inclusão, exclusão, explicação, retificação, realce, situação, designação. Bom, chegamos ao final dessa nossa aula de advérbio. Qualquer dúvida que você tenha tido, volte à nossa aula, às explicações, e mais à frente faça os exercícios correspondentes. Bons estudos, até a nossa próxima aula.